Pai querido, que privilégio maravilhoso poder estar aqui agora, abraçada com Zelita, para ela trazer essa palavra que nós esperamos tanto que ela trouxesse, palavra de vitória. Obrigada, Senhor querido, porque o Senhor a preservou aqui conosco. Damos honra, glória e louvor ao teu nome. Amém. E clamamos que o Santo Espírito de Deus esteja, Deus, transbordante agora na vida dela, para que ela tenha autoridade vinda do céu para nos falar nesta noite. E que o que for dito aqui cale bem fundo no nosso coração e que nós saiamos daqui maravilhados contigo. Que o seu nome seja louvado e engrandecido nessa noite. Em nome de Jesus suplicamos humildemente. Amém. Amém. Paz, Senhor, igreja. Amém. Eu quero agradecer a todos que vieram e também quero agradecer a todos que todo esse tempo oraram, clamaram. E eu quero dizer que o Senhor, todas essas orações chegaram ao trono de Deus, porque eu estou aqui. Amém. Porque Deus é fiel. E a oração do justo move o coração de Deus. Eu tenho estado um pouco ausente ainda, porque eu ainda estou sob o efeito da quimioterapia e isso traz algumas consequências. Imunidade baixa, então eu tive alguns probleminhas extras por causa disso, mas o câncer eu já venci. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu nunca aprendi tanto de Deus como eu aprendi nesses últimos meses. Eu tenho aprendido de Deus muito mais do que eu aprendi a minha vida toda. Porque eu fui tirada da zona de conforto. A zona de conforto não produz guerreiros valentes. Muito pelo contrário. E muito menos servos em serviço. A zona de conforto não produz oração. Não produz intimidade com Deus. Vai tudo bem na sua vida, glória a Deus. Mas pode não ir tudo bem na vida do seu irmão. Então se move a orar por ele. Ora pela tua igreja, ora pelo teu pastor, ora pelos tantos missionários espalhados pela face da terra. Ora por você, porque muitas vezes a gente ora muito pelos outros e a gente acaba esquecendo de orar por nós mesmos. E são tantas pessoas que necessitam e a oração é a chave, é a grande sacada. A oração é o que move, é o que abre as portas que a gente precisa que sejam abertas. Quando tudo está muito calmo, quando tudo está muito confortável, é porque algo na vida da gente desagrada a Deus e com certeza está agradando o inferno. Porque o servo de Deus não pode viver na comodidade. Nós precisamos estar desconfortáveis no mundo. Porque nós ficamos confortáveis em nossa casa. E essa não é a nossa casa. O mundo não é a nossa casa. O deserto não é a nossa morada. Nós precisamos estar desconfortáveis, porque a nossa morada, onde nós ficaremos muito confortáveis, é no lar celeste. Nós devemos orar pelos nossos filhos e perante os nossos filhos. Eu aprendi muito sobre oração nesse tempo todo, até porque precisei dela. Os irmãos oraram por mim, muitas pessoas às vezes ligavam, diziam que estavam orando. A minha família orou por mim e eu aprendi muito sobre isso. Quando a gente ora pelos nossos filhos, eles aprendem e memorizam o ato e as palavras. Quando éramos pequenos, minha mãe orava, e minha mãe orava comprido, gente. Na hora do almoço, na hora das refeições, a gente, se possível, pulava minha mãe, e agora a gente pula Lucas também, né?
porque o negócio deles começam lá no plantio, até chegar na mesa a comida esfriou. Então, a minha mãe orava, eu achava interessante que a minha mãe, ela tinha um resuminho, que ela falava assim: Senhor, ser com os pobres necessitados, os enfermos, encarcerados, os órfãos e as viúvas. Eu achava aquele resumo legal, porque como ela orava muito, ela não citava todo mundo, né? Então, e graças a Deus que vocês não oraram assim, né? Vocês oraram, botaram meu nome diante do altar do Senhor, e por isso estou eu aqui. E no final da oração ela dizia assim: Senhor, cuida das minhas filhas. Ela sempre orou: Senhor, cuida das minhas filhas. Hoje, como a família já aumentou bastante, ela já está nos bisnetos, ela ora: Senhor, cuida da minha vinha, a vinha que tu destes a mim. Então, a minha mãe, ela está fazendo herança em oração para mim e para minhas irmãs com Deus. Amém. Então, nós devemos fazer herança de oração com Deus. E os nossos filhos, eles precisam ouvir e ver. Porque aquilo que minha mãe fazia lá, hoje em dia, quando eu vou tomar minha medicação, eu falo assim: Senhor, abençoa a primeira mão que tocou nessa medicação, até a que trouxe para mim hoje. Eu ouvi e eu aprendi com a minha mãe a importância da oração. Nós precisamos deixar uma herança falada com Deus em oração para eles. Eu me reporto a Isaac, quando ele se encontrava numa situação difícil, ele estava no deserto, lá em Gênesis 26, 2, 3. Diz assim: apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Mais adiante, Gênesis 26, 24 fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaac era o filho da promessa. Será que Abraão orava por Isaac? Abraão orava por Isaac. Abraão deixou herança de oração com Deus para Isaac. E Deus estava cumprindo o pedido, estava atendendo o pedido de Abraão em relação a Isaac. Então, minha mãe tem deixado herança em oração com Deus para mim, e Ele tem cuidado de mim. Eu e meu marido temos feito herança em oração para os nossos filhos, porque Deus ouve as nossas orações, Ele atende e jamais esquece. Eu e Aguinaldo clamamos em oração com lágrimas de dor aos pés de Deus pelo milagre na vida da nossa filha, quando as esperanças eram mínimas, e Ele nos ouviu. Glória a Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A oração tem tudo a ver com os feitos de Deus na nossa vida, porque nos leva à intimidade com Deus. Precisamos nos derramar aos pés do Senhor e Ele nos socorrerá. Eu gostaria de meditar na palavra de Deus no Salmo 46, de 1 a 8. A minha versão está na NVI. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra treme, os montes afundem no coração do mar, ainda que escondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Amém. Amém. Nós somos cidades de Deus e Ele peleja por nós. Ele é a nossa torre forte em meio às nossas tribulações. Mesmo que nós estejamos enfrentando uma grande tempestade, mesmo que o mar esteja revolto sobre a nossa vida, enquanto Deus for o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós não seremos abalados. Glória a Deus.
Quando meditamos na palavra de Deus, podemos observar muitos exemplos de cura. Mas será que Deus só realiza milagres no passado? Será que Deus cura as pessoas hoje em dia? Porque nós vemos hoje muita ênfase no Deus que fez, no Deus que curou o cego, que fez o paralítico andar, que ressuscitou. Mas e o Deus que faz? Aquele que tem feito. E muitas das vezes nós estamos calados diante dos feitos de Deus. Para a glória de Deus, todas as vezes que vocês olharem para o meu marido, para o meu filho, para a minha filha, vocês podem dizer, tem milagre ali. Eu posso olhar e ver muito milagre de salvação aqui. E Deus quer fazer muito mais, basta que a gente creia. E a palavra de Deus diz em Malaquias 3,6, porque eu sou o Senhor e não mudo. Então Ele fez e Ele faz e vai continuar fazendo até que o último feito dele seja resgatar a sua igreja e levar para a glória. Em todos os milagres que a Bíblia relata, há um denominador comum: a fé. Todos estão embasados na fé. O mesmo poder de antes está disponível hoje, através do Senhor, para quem o quiser aceitar, para quem crer. É preciso que em meio às impossibilidades do agir do homem, acreditemos no poder e no agir de Deus hoje. A nossa fé precisa ser exercitada, e isso acontece quando alguém recebe de Deus e testemunha. Porque se eu recebo e eu retenho, ficou para mim. Não abençoou, não edificou. Então aquilo que acontece na tua vida e que você me conta, que você propaga, edifica a minha fé. E o que acontece na minha vida edifica a tua fé. Então eu estou hoje aqui para edificar, para que a fé de vocês sejam edificadas, porque muitas coisas Deus tem feito. Eu vou citar alguns fatos bem por alto e rapidamente, porque o nosso tempo é curto, mas são muitas bênçãos, e glória a Deus por isso. E isso eu preciso citar porque vocês precisam entender a sequência de acontecimentos e como é o agir de Deus, como Ele prepara, como Ele cuida. A gente não entra no deserto desavisados. Às vezes a pessoa está lá sofrendo e fala assim, eu não esperava por isso. Se você buscar, se você for olhar direitinho, você foi avisado antes. Deus te preparou antes, você nunca entra desavisado. Deus sempre nos prepara. Mas mesmo que a gente não consiga ver, porque muitas vezes nossos olhos espirituais estão desatentos. Minha filha, como todos sabem, sofreu um acidente muito grave de carro. Os médicos, quando fizeram a primeira cirurgia, disseram que ela tinha 5% de chance de vida. E eles começaram a cirurgia, abriram e saíram e disseram que ela tinha 5% de chance de vida. E eles conheceram naquele dia. Deus, 105% fiel. Porque os 5% que os médicos deram, para Deus não era nada. E é a fé que sustenta, que alimenta. E quando eles disseram, não tem chance, é mínima, tentando preparar a gente para o pior, Deus já tinha o melhor para a gente. E foi uma grande luta. Eu vou levar muito tempo para esquecer aqueles 12 dias no corredor do CTI. Só o Senhor mesmo para sustentar. Eu sei que muitos irmãos aqui oraram pela minha filha, nós somos muito gratos.
Nildinho, Odilene e Jean Cleide acompanharam bem de pertinho. Elas contavam comigo as horas de risco de morte, porque eles diziam pra gente, tem 10 horas para isso acontecer, tem não sei quantas horas para isso acontecer. E isso é um sofrimento. E elas contavam ali comigo, faziam relógio de oração, vou ser grata por isso sempre. Mas Deus é maravilhoso. Foram 42 dias internada, 8 meses de cuidados, de súplica, e da maior vitória que eu posso contar até o dia de hoje. O acidente foi no dia 7 de outubro de 2017. Em junho de 2018, contrariando tudo que os médicos disseram e acreditavam, ela já conseguia andar de muleta, dirigir, ir para a faculdade. Eu fiquei um tempo lá com ela, depois os amigos a ajudaram, disseram, tia, pode ir que a gente cuida, todos os estudantes de medicina, então era fácil para eles. E a vida dela voltava aos trilhos novamente. Mas esse é um testemunho para uma outra oportunidade, porque também é um testemunho longo. As pessoas custam muito a crer no que o homem e a ciência não conseguem explicar. Mesmo com esse grito de milagre ecoando ao nosso redor, ainda assim, num destes dias de luta, uma pessoa falando a respeito da minha filha, ainda estava no hospital, ele falou assim, sua filha teve muita sorte, mas muita sorte mesmo. E eu respondi, não, minha filha não teve sorte. Nós servimos a um Deus poderoso, e o que minha filha tem é um Deus com propósito. As pessoas tendem, eu estou falando principalmente dos crentes agora, quando o irmão está passando por dificuldades, sofrendo, doente, dizem logo que é castigo de Deus. Pode ver que está em pecado, Deus está tratando, está passando na moenda, está na peneira para ver se aprende, ou então a culpa é do diabo. Ou mania de tudo que acontece colocar a culpa no encardido. É verdade, acorda de mau humor, está fazendo tudo de má vontade, vai lavar a louça, murmurando, o copo cai e quebra. Está repreendido, Satanás, que você não vai quebrar os copos da minha casa. Então você que quebrou, meu irmão. Às vezes a gente coloca a culpa em quem não tem, embora ele tenha culpa de muita coisa. O deserto pelo qual passamos, muitas vezes, é Deus nos mostrando a nossa dependência dele e do outro. E muitas vezes é apenas Deus nos preparando para algo maior, nos moldando, dando-nos experiência para que a vontade dele seja cumprida. O seu propósito venha a frutificar em vidas para o reino. Se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não estava aqui, eu não tinha vitória para contar, porque não tem vitória sem luta. Né? Se você quer vitória, se você quer conhecer o oásis, se dispõe a atravessar o deserto, porque é lá que Deus trata. E se você conseguir olhar para o seu deserto, você olhar com outro olhar com um olhar de fé, você consegue atravessar o deserto sofrendo menos. E se você conseguir olhar o deserto do outro com esse mesmo olhar, você vai orar mais. Porque você já passou o teu deserto. Então você sabe como dói o deserto, como é difícil o deserto. Hoje eu vou orar com muito mais intensidade por uma pessoa com câncer do que eu orava antes. Com uma pessoa que sofreu um acidente grave. Então, a gente aprende, né? A gente cresce, Deus vai moldando. Então, se seu irmão está no deserto, não tenta adivinhar o porquê. Ora por ele, porque quando o deserto for na sua vida, ele vai te sustentar na oração. Porque a palavra diz que nós colhemos o que plantamos, e eu quero semear a oração, porque os dias são maus e o mundo já não é maligno. Uma pessoa falou, puxa, é muita luta, né, irmã? Eu respondi, mas como que eu vou ter vitória para contar se eu não tiver luta? Então, nem sempre a luta é um castigo. Às vezes é bênção. Às vezes você vai sair dali fortalecido. Às vezes não, você sempre sai fortalecido.
Então Deus estava trilhando um novo caminho para nós. Porém, o nosso olhar tem um alcance muito limitado. Em junho de 2008, nossa vida começava a se normalizar e Aguinaldo precisava fazer uma cirurgia simples no joelho. Eu acho que o nome é artroscopia. Ele marcou para o dia 11 de junho, internou, fez a cirurgia, uma cirurgia facinho, muito bem sucedida. Ele nem parecia que tinha operado. Estava muito bem no vacilo, colocou o peso do corpo na perna operada e estragou a cirurgia. Isso resultou em 2 internações e 3 meses em cima da cama. Foram 3 meses de luta, inclusive luta espiritual. Ele sentia muita dor, tinha dias que ele ficava nervoso, porque já tinha tomado todas as medicações e não passava, eu colocava gelo de 4 em 4 horas. E aí, a gente fala assim, porque eu só tinha passado pelo acidente da minha filha e agora estava passando pela cirurgia dele. Só isso. E eu falei assim, Deus, o que mais falta para acontecer? Será que ainda pode ficar pior? Nunca falem isso, porque sempre pode piorar. Sempre pode. Apareceu uma dor de cabeça que deixava ele louco. Ele segurava a cabeça e dizia assim, vai estourar uma coisa aqui dentro. E eu ficava desesperada porque eu não sabia o que fazer, ele estava medicado, não tinha mais o que fazer. E aquela dor de cabeça durou um bom tempo, até que os médicos desfizeram tomografia e tudo, e descobriram que era um efeito colateral retardatário da anestesia. O homem já estava sofrendo, já estava penando, aparece uma dor de cabeça. Mas Deus tem plano para tudo. Tudo está dentro do propósito de Deus, tudo é permissão de Deus. Meu marido é um homem temente a Deus, ele medita na palavra de Deus e ora todos os dias. Porém, às vezes, o desespero da dor faz com que a gente questione os cuidados de Deus sobre a nossa vida. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos, quando murmuramos na hora da aflição, na hora da dor. Porque o inimigo se aproveita das nossas palavras, porque elas viram brechas e aí se instala o desespero, abala a nossa fé, tira a nossa paz e nos faz sentir abandonados por Deus. O desespero se aplica à nossa vida quando nossos olhos não enxergam o que a fé deveria crer. O caminho da fé, ele é cansativo à natureza humana. Embora a dor muitas vezes seja grande, nós nos sentimos tentados a nos acomodar aos espinhos, a perseverarmos na fé. E quando nós nos deixamos engessar pela comodidade da dor dos espinhos, deixamos de crescer espiritualmente. Vamos ficando cada vez mais paralisados diante do que estamos vivendo. Nós vamos estar sempre em conflito com a nossa carne, porque a carne se opõe à fé. Infelizmente, nós aprendemos muito mais com as lutas do que com as vitórias. Ou a fé se levanta nessa ocasião, nos fortalecendo, ou ela vai estagnar e nós ficaremos engessados entre os espinhos. Eu cresci muito mais espiritualmente falando, de outubro de 2017 para cá, da data do acidente, do que em todos os anos que eu vivi antes disso. Às vezes nós precisamos ser trazidos a uma Ziclac incendiada, como aconteceu com Davi, para nós arrumarmos as coisas com o Senhor, para nos voltarmos para Ele, nos rendermos e colocarmos a nossa fé em ação. Deus nos permite tudo isso porque Ele nos ama. E todas as coisas concorrem para o nosso bem. Mesmo que a gente não consiga enxergar, mesmo que no momento do desespero você não veja uma brecha, não veja uma saída, todas as coisas concorrem para o nosso bem. Eu comecei a ficar muito cansada, extremamente cansada, porque eu mal tinha saído de uma batalha e já estava em outra. E nem sabia ainda o que estava por vir. Quando os nossos olhos espirituais estão desatentos, nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus sobre nós e armamos uma tenda no deserto e ficamos ali chorando sem ver saída. Deserto é lugar de passagem, de travessia. E quem atravessa, anda, não fica parado. Não arma tenda, porque deserto não é lugar de morada.
Eu não tinha ideia do que tinha por vir, mas eu sabia que Deus ia entrar com providência. Deus estava nos capacitando para o que viria. E eu só olhava para o alto e dizia: Senhor, me ajuda, renova minhas forças. Foram noites e mais noites sem dormir. Eu cuidava, medicava, orava. Ele não melhorava e eu não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha feito de tudo. Daí veio a importância da leitura da palavra, da escola bíblica dominical, do exercício, da leitura, de estar presente nos cultos, ouvindo, conhecendo, porque veio à minha mente a palavra de Deus em Tiago 5, de 13 a 15. Se eu não tenho conhecimento da palavra, isso não viria à minha memória. Está alguém aflito entre vós, ore. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungidos com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o restabelecerá, e se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Aí eu liguei para minha mãe, a pastora Siné, que muita gente conhece. Hoje ela não está aqui porque ela foi atender um pedido da minha tia lá em Niterói. E eu falei: mãe, eu preciso de ajuda para ela orar, porque eu não sabia mais o que fazer. E minha mãe, quando chegou na minha casa, ela viu que havia aflição ali. Ela orou por ele, ungiu, e Deus mostrou a ela que Satanás tinha colocado estacas pelo meu quintal. Ele estava se instalando na minha casa, porque é assim que ele age, porque através das nossas palavras, das nossas murmurações em meio à dor, nós damos direito legal para que ele se instale. Satanás conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos pecados. Porém, Jesus conhece os nossos pecados e nos chama pelo nosso nome. E na autoridade do nome de Jesus, tudo foi retirado. E a partir daquele momento, meu marido começou a melhorar. Glória a Deus. Ele voltou a andar e se movimentar pela casa com muletas devagar, voltou a dirigir. E ainda vai fazer outra cirurgia para refazer o que foi desfeito. A nossa vida estava mais uma vez voltando para os trilhos. Nós estávamos aprendendo naqueles dias difíceis como continuar crendo, mesmo nas adversidades, a ter sabedoria para passar pela provação, dando graças a Deus, sendo preparados, capacitados e moldados na fé para o que estava por vir. Nada é em vão. Tudo tem um propósito de Deus na vida daqueles que se colocam em suas mãos e confiam nele de todo o seu coração. Então, voltávamos para os trilhos novamente. A minha vida é uma estrada férrea, um pouco instável. Esse também é um testemunho que ele precisa contar, porque só ele sabe a intensidade de tudo o que passou e a experiência dele com Deus. Isso é pessoal. Eu só estou mostrando como Deus nos prepara e nos capacita para o que está por vir. Então, numa oportunidade dele, ele vai vir, ele vai contar, ele vai detalhar para vocês tudo que ele sentiu, tudo que ele viveu com Deus e como ele cresceu com Deus naquele momento. Nós já estávamos em setembro e ele já estava bem. E observe como Deus vai permitindo, lapidando, vai nos alimentando espiritualmente para os desertos pelos quais teremos que passar. Ninguém conhece o oásis se não atravessar o deserto. Então, não adianta. Isso, obrigada. Não adianta a gente querer viver só desfrutando de coisas boas, porque você não cresce. Você não cresce. Deus te molda no deserto. Não é que você tenha que desejar o deserto, mas você precisa atravessar o seu deserto dando glória a Deus. Você precisa atravessar o seu deserto sabendo que Deus é contigo, que Ele não vai te desamparar,
e não murmura, porque é a brecha que Satanás espera para poder entrar e te desestabilizar e tirar a base, que é a tua fé. E o Senhor vai cuidar. Eu glorifico a Deus pelos desertos que atravessei, porque hoje eu posso falar da glória e do poder de Deus na minha vida. Eu vou dizer a vocês que durante todo esse tempo, até o dia de hoje, jamais faltou proteção e provisão, porque Deus sempre foi fiel. A tempestade tinha passado, pelo menos era o que eu pensava. E Jesus seguia comigo no meu barquinho e agora nós navegávamos em águas tranquilas. Observem que nós, com o acidente de Juliana, aprendemos a confiar mesmo quando tudo era desesperançador. Depois que a cirurgia de Aguinaldo, aprendemos a passar pela dor sem murmurar. Aprendemos que a nossa dependência de Deus e confiança nele tem que ser absoluta. Deus prepara ou não prepara para o deserto. Não entrei à toa, não entrei desavisada. Eu podia não saber o que eu ia passar, mas eu não entrei despreparada. Eu me preocupava muito com a minha filha. Eu orava muito por ela. Oro até hoje. Vou orar enquanto tiver fôlego de vida. Eu vou orar pelos meus filhos, porque eu quero deixar a herança de oração com Deus para eles. E eu orava muito porque, apesar de tudo que minha filha tinha passado, eu achava que ela ainda estava no raso com Deus e eu queria um mergulho profundo. Então eu orava para que Deus marcasse um encontro com ela, que fosse uma coisa diferente. E num certo momento, depois de tudo isso, eu disse para Deus assim, na minha oração: Senhor, se for preciso para que minha filha seja salva, para que ela tenha um mergulho profundo em Ti, pode tocar em mim. Eu tenho certeza da minha salvação, eu sei que eu vou morar contigo, mas eu preciso ter certeza que um dia ela também estará conosco no lar da glória. Mas eu falei isso apenas no meu pensamento com Deus, no meu coração. Os meus lábios não se abriram, era só entre eu e Deus. Guardem isso, porque Deus vai falar depois a respeito. Ele vai tocar nesse assunto lá na frente, porque Deus está atento a nós, a tudo que falamos, pensamos ou desejamos. No início do mês de outubro eu estava fazendo alguns exames. Eu queria fazer uma bariátrica, eu não desisti ainda não, porque esse corpinho aqui ainda vai ser modificado. O corpinho foi bondade da minha parte. Então, não desisti não, ainda vou fazer. E nos exames que eu estava fazendo para fazer a minha bariátrica, porque eu já tinha uma prótese rompida, eu sabia que eu tinha que trocar, porque eu já tinha retirado lá atrás, eu não tinha câncer, uma parte de cada mama, porque eu tinha mastopatia fibrocística. Eles tiraram uma parte de cada mama, 6 meses depois voltou, eles tiraram, esvaziaram a minha mama. Então eu não tinha nenhum pensamento de que eu poderia ter mais alguma coisa. Eu achava que já estava tudo legal. E quando eu fui fazer a ultrassonografia, quando eu peguei o resultado no dia 16 de outubro, estava lá um BIHART 5. 95% de chance de câncer. Eu estava voltando lá nos 5%. Lembra daqueles 5% que minha filha teve lá? Eu estava de volta nele, nos 5%. E eu pensei, seja como for, Ele é o Deus da minha vida, sabe de todas as coisas. Se eu vivo para Deus, e se morro para viver com Deus, então eu vou descansar. Minha irmã Yolanda e meu sobrinho Igor estavam comigo. E como minha irmã não me viu desesperar, chorar, ela me perguntou se eu tinha entendido que eu estava com câncer e que eu precisava marcar uma consulta imediatamente, ligar, fazer acontecer. E eu disse que não, que eu não ia fazer nada, porque nada que eu fizesse ia mudar o que já estava ali
era aquele resultado. A única coisa que eu tinha certeza era que eu não ia contar para ninguém. Meus filhos estavam no pior semestre da faculdade. O 8º semestre de medicina é o pior semestre que tem. E eles estavam estudando muito, virando noites e mais noites estudando. Eles estavam muito desgastados. Eu falei, e estavam em provas finais. Então eu falei, se eu fizer isso com eles agora, eles vão perder o semestre. Meu marido tinha acabado de se recuperar da cirurgia, estava começando a se levantar. Se eu falasse isso para ele naquele momento, eu também acabava com ele. Então era o momento de calar, o momento de orar. A minha filha, depois desse acidente, ela estava dando plantão no hospital em Volta Redonda, que fica a 1 hora de distância de Vassouras, onde ela mora. Na volta de um desses plantões à noite, ela dormiu no volante e bateu no carro de novo. O acidente veio todo na mente dela. Isso foi depois que eu peguei o resultado. E o pessoal do posto que a conhecia, porque lá em Vassouras só tem um posto que abastece gás, ela estava chegando, porque quando você está muito cansado, quando você está chegando no seu destino, que você dorme. E quando ela estava chegando, foi que ela bateu, eles foram lá, socorreram ela, só que tudo veio à tona. Ela parou de dirigir, ela não conseguia mais entrar no carro, olhar para o carro, e foi uma batalha que a gente foi vencendo junta. Eu fui conversando com ela, e ela foi melhorando, passou 1 semana, 2, e ela voltou a dirigir com uma amiga do lado e conseguiu vencer. Aí eu falei assim, dá um tempo que eu tenho que contar até a notícia ruim para ela. Então o negócio tem que... Aí veio a melhor amiga dela, desde criancinha, criada com ela, com um diagnóstico de esclerose múltipla. E ela ficou arrasada. E eu falei, Senhor, tá ficando muito ruim. Porque a Juliana não para de chorar, ela tá desesperada porque a amiga dela tá muito doente. Eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou dar essa notícia para eles. Aí passou, ela se acalmou um pouco e eu falei que a gente vai orar. Ela foi atraindo também a menina para Deus. Aí ela foi levar essa menina, essa amiga dela com a irmã dela no médico, lá em Niterói. 10 horas da manhã, elas saíram do médico e foram entrar no carro ali no Rink. Quem conhece a Niterói sabe a Praça do Rink ali. E quando elas entraram no carro, 3 homens apontaram as armas na frente do carro, na frente de todo mundo. Abriram a porta do carro, tiraram as 2 meninas de dentro do carro, entraram de volta no carro, meteram a arma na cabeça dela e disseram, vamos embora que você vai subir o morro com a gente. Ela falou assim, moço, pode levar tudo. Leva meu celular, o celular estava no painel do carro, leva minha bolsa, leva o carro, leva tudo. Mas deixa eu ir. Não, você vai subir o morro com a gente, você vai para a favela com a gente. Aí ela falou assim, Deus me leva e me traz. Foi a única coisa que ela falou, igual a Sete deu saída no carro. Nisso que ela deu saída no carro, o de trás, que era o mais velho, falou, para. Aí o da frente endoidou. Um moleque, que ela disse que era menor de idade. Você tá doido? Você sabe que a gente tem que subir o morro agora? Ele falou assim, não, vamos sair e pegar outro carro, porque mulher no volante isso não vai dar certo, não, de abusar. Mulher no volante não vai dar certo, não. Vamos sair. Saíram do carro, pegaram as 2 meninas na calçada, botaram dentro do carro, bateram a porta e disseram, vai embora, sem olhar para trás, toca aí. O que é isso? Eles não levaram nada. Eles não a levaram. Eles não fizeram nenhum mal. O Senhor não permitiu. E ela
ela esperou passar 1 hora do acontecido para me ligar chorando e falar assim, mãe, ela só falava assim, chorava. Eu falei, Senhor, mais uma. O que aconteceu, Juliana? Pelo amor de Deus, se acalma e fala. E ela falou assim, mãe, você sabe quanto Deus me ama? Mãe, você sabe quanto Deus me ama? Eu falei, filha, eu sei que Deus te ama muito. O que aconteceu? Aí ela veio contar. Aí ela já estava mais calma. E a minha situação piorava, né? Para contar para minha filha e meu marido querendo remarcar a cirurgia, porque ele dizia, tem que remarcar logo isso para consertar o meu joelho. Eu falei, meu Deus, ele não pode. E ele vai ter que esperar mais um pouco, talvez um bom pouco, né? Aí Deus só falava assim no meu coração, te aquieta, porque eu sou o teu Deus, eu tenho controle de todas as coisas em minhas mãos. Mas nós temos o mau hábito de ficar indo e voltando na cruz para ver se está tudo lá mesmo. E acabamos trazendo de volta os fardos que nós já tínhamos entregues e já estávamos leves. Eu já tinha deixado isso na cruz. Eu falei, Senhor, prepara, eu preciso falar, eu não sei como que vai ser, prepara. Aí quando eu lembrava que eu tinha que falar, o que eu fazia? Eu voltava lá na cruz, pegava aquilo tudo de novo, saía me arrastando. Eu pegava o fardo de volta. Aí quando eu lembrava da fé, eu voltava e deixava o fardo lá de novo e ficava leve. Passava mais um tempo, acontecia alguma coisa, o vento batia diferente, eu falava, Senhor, eu vou ter que contar. E eu voltava na cruz e pegava de volta. Às vezes passava um dia inteiro com aquilo na minha cabeça me atormentando. E eu falava, que isso? Eu sou serva do Deus Altíssimo, eu já coloquei lá, eu botava de volta. Então a gente tem que parar de ficar indo na cruz e pegando o fardo que a gente já deixou lá, porque o nosso fardo com Cristo é leve. Amém. E se nós já entregamos, temos que descansar no Senhor e confiar que Ele vai fazer, Ele vai cuidar, Ele vai agir e nada foge do controle de Deus. Eu não questionei a Deus. Eu sabia que se Ele permitiu, Ele ia dar conta de mim e todos da minha família. No meu coração havia inquietação, mas também havia paz ao mesmo tempo, porque é essa paz que o mundo não consegue entender. De quando o crente está lá velando o ente querido que morreu, ele está cantando, ele está dando glória a Deus, e o mundo às vezes não consegue entender, né? Porque a gente sabe o Deus que a gente serve, a gente sabe que a gente pode confiar. E a pergunta não era por quê, era para quê. Eu sabia e sei que há um propósito que não é para mim ou por mim, que a imerecida graça é para honrar, exaltar e glorificar o nome poderoso de Jesus Cristo. Era preciso viver tudo aquilo para que eu pudesse estar aqui hoje falando do poder de Deus para vocês. Porque eu não sei, mas Deus sabe o coração de cada um de vocês e sabe em quem o fogo da fé vai arder nessa noite. A nossa força com as nossas armas, na nossa força com as nossas armas nós não podemos fazer nada. Vocês lembram de Saul? Como fala em 1 Samuel 17, 38 e 39, Saul vestiu Davi com as armaduras dos soldados da época. Davi ficou imobilizado, pesado e não conseguiu se mover. A carne tenta nos vestir com incredulidade para enfraquecer a nossa fé. Nós ficaremos imobilizados e não conseguiremos derrotar os Golias que se apresentam diante de nós se estivermos vestidos das armaduras da carne. Porém, quando nos vestimos das armaduras de Deus, as armaduras espirituais, não há nada que nos resista, porque em Cristo somos mais que vencedores. Nesse meio tempo, eu fiz uma biópsia e peguei o resultado dia 26 de novembro. Eu sabia que eu estava com câncer desde 16 de outubro. Então, dia 26 de novembro, eu peguei o resultado foi terrível. Era muito ruim.
Era um câncer invasivo em grau 3, classe 2, de crescimento muito rápido, e isso era muito grave, mas graças a Deus era operado. O médico disse que eu precisava operar imediatamente, porque caso contrário, em 1 ano eu estaria morta. E marcou a cirurgia para o dia 18 de dezembro. Isso foi no dia 26/11, e eu já sabia que estava com câncer desde o dia 16, e era só eu e Deus. E eu ia ter que chegar em casa e contar para o meu marido, porque dele eu não tinha mais como esconder, e teríamos que aguardar as provas terminares para a gente contar para os nossos filhos. E eu falei para o Senhor: Senhor, prepara o coração dele. Eu preciso que ele esteja firmado na rocha, porque se ele despencar, vai ficar complicado. E eu cheguei em casa, eu já sabia que a reação poderia, estava preparada para todo tipo de reação. Mas quando a semente da nossa fé ela é plantada na areia, todo vento contrário derruba. Eu cheguei em casa à noite, eu falei: precisamos conversar e as notícias não são boas. Eu contei tudo para ele e ele estava firmado na rocha. O vento não derrubou, porque tinha raiz profunda na palavra, conhecimento da palavra de Deus. Tinha oração, tinha poder, tinha fé. Aí minha filha chegou em casa, nós conversamos, eu e Aguinaldo conversamos, nós concordamos que a gente esperar a última prova da minha filha acontecer para a gente contar, e Lucas ia ficar faltando uma prova porque a cirurgia estava marcada para o dia 18 de dezembro e a última prova dele era 18 de dezembro. Aí nós combinamos que ia ser dessa forma, e minha filha chegou em casa de férias. Isso, ela fazia planos: vamos comemorar o Natal assim, assado, nós vamos viajar no Ano Novo, e eu só orava, eu olhava para Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós achamos melhor que meu marido contasse para os nossos filhos, isso já foi no dia 12 de dezembro, sem a minha presença. E eu sabia que, por ser estudantes de medicina, a primeira coisa que eles iam pedir era o resultado do exame. E quando eles vissem, eles iam se desesperar. Lucas, ele estava mais firmado na fé. Ele estava mais embasado em Deus. Juliana não tinha aquele mergulho profundo ainda. Então, a minha maior preocupação era ela. Aí, Aguinaldo, eu saí com Nildinha, com Jean-Cleide e Odilene para lanchar enquanto eles contavam lá. E elas sabiam o que estava acontecendo. E Aguinaldo contou, e a primeira coisa que eles pediram foi o resultado do exame. Quando eles botaram os olhos no resultado do exame, eles viram uma gravidade e a minha filha passou mal. Ela desmaiou, meu menino socorreu. O meu filho, ele tinha paz no coração. Ele sabia que Deus ia mover. E que mesmo quando você acha que você perde, a perda com Cristo é ganho. Né? A gente com Deus, a gente sempre ganha. E daí para frente eu esperei um pouco para poder voltar em casa. Quando eu cheguei, meu marido falou que ela tinha passado mal, que estava no quarto. E eu fui lá no quarto e ela estava chorando muito, e eu falei assim: minha filha, se acalma. Olha tudo que Deus fez na sua vida. Calma. E ela falou assim: mãe, por que tudo acontece comigo? Eu falei: filha, Deus está te atraindo com cordas de amor. Pergunta para Ele o que Ele quer de você. Se tem muita coisa acontecendo com você, Deus está atraindo a sua atenção para Ele. Para e olha para Deus. Descansa teu coração nele. Eu estou nas mãos do Senhor. Assim como você passou e Deus cuidou, Ele vai continuar cuidando.
E naquela noite eu orei muito. E eu pedi ao Senhor, Senhor, renova a fé da minha família, fortalece, consola, dá força. Aí quando eu digo, gente, não lembra de orar por a gente, não era eu que estava doente. Eu pedi, Senhor, ore para mim, cura esse negócio aí. Eu estava preocupada demais com eles. E no dia seguinte, a minha filha era outra pessoa. A minha filha acordou sem derramar uma lágrima, firme e forte. Mãe, nós vamos para o médico, nós vamos resolver isso. Não se preocupa não, vai dar tudo certo. Ela também se vestiu das armaduras espirituais. E junto formamos uma frente de batalha para vencer o nosso Golias. Eu e a minha família estávamos revestidos com as armaduras de Deus. Depois, nesse momento, ela não teve mais tempo ruim. Um apoiava o outro, estávamos respaldados na palavra e fortalecidos na fé, porque vínhamos sendo forjados a ferro e fogo desde o dia 7 de outubro de 2017. Glória a Deus por isso. Passei pela cirurgia no dia 18 de outubro. Todos estavam comigo e minha filha ainda assistiu a minha cirurgia. Minha família me amparou, cuidou, me protegeu, porque Deus os capacitou para isso. Sabe aquele amor, aquele carinho, aquela paciência, quando eu os tratei nas dores deles, quando eu cuidei da minha filha, quando eu cuidei do meu marido, eram sementes, porque eu colhi os frutos em dobro, porque eu fui muito bem tratada, sou muito bem tratada, com um dobro de carinho, com um dobro de amor, com um dobro de paciência. Então, tudo é assim. Deus faz, o diabo dá com uma mão e tira com a outra, Deus dá com as duas, ainda te acaricia, ainda te pega, te bota no colo. A Adriana, a minha irmã que está ali, ela é enfermeira e ela tinha tratado de cuidar de mim durante a minha cirurgia. Aí ela precisou fazer uma cirurgia de emergência, precisou ser operada, porque teve um problema grave e quase que junto comigo, acho que foi 2 dias depois, 5 dias depois da minha cirurgia, ela operou e ela virou o leito 2 na minha casa, porque meus filhos ainda cuidaram dela. Mas quando ela se recuperou e se viu em condições, ela cuidou de mim. Mas este é um testemunho também que é para ela contar, porque também tem milagre ali. Glória a Deus. Veio a quimioterapia e foi a fase mais difícil, porque ela era debilitante. Eu tinha síncopes convulsivas a cada sessão, o que não era esperado pelos médicos, e isso era angustiante, porque meu marido ficava apavorado, porque a cena não era bonita. Logo na primeira sessão, precisei ser hospitalizada, porque eu tive 3 síncopes convulsivas. Passei 5 dias no hospital e aos poucos nós fomos aprendendo a lidar com os sintomas mais agressivos. O médico disse que meus cabelos poderiam cair na 2ª ou 3ª sessão, mas a toxicidade para o meu organismo foi tão forte que 5 dias após a primeira sessão meus cabelos caíram. Eu não conseguia andar sozinha, minhas pernas ficaram muito fracas e a cada sessão de quimioterapia eu me sentia mais fraca. No início, quando se passavam 15 dias, eu fazia quimio e depois dos 15 dias eu começava a me sentir um pouco melhor. Às vezes a gente até saía, mas depois de 20 dias eu tinha que voltar para renovar a quimioterapia e depois já não havia mais dias bons. Meu marido encontrou uma pessoa na rua e, como notícia ruim, corre rápido, a pessoa falou para ele: poxa, vocês estão numa maré de azar, em Deus me livre. Primeiro sua filha, você e agora sua mulher com câncer. Meu marido respondeu: nós não temos azar. Temos um Deus poderoso que tem tudo sob controle e sabemos em quem nós confiamos, e minha mulher já está curada. Minha mãe me visitava e quando orava ou cantava, Deus falava comigo. Ela é uma varoa de fogo, mulher valorosa.
conhecido como sapatinho de fogo. Deus deu muitos dons para ela. E um dia desses ela foi me visitar e eu estava bem. Eu não estava bem, estava passando mal, estava bem debilitada. E Deus tocou lá naquele assunto que eu falei para vocês. Guarda isso que Deus vai falar nesse assunto. Então, porque eu tinha dito que Deus podia tocar em mim. Então Ele disse para mim: minha serva, eu não permiti isso porque me pedistes. Fiz porque era necessário. Não temas, porque você não descerá à sepultura por essa doença. Creia somente. Então, como não descansar nesse Deus maravilhoso? Ninguém sabia o que eu tinha tratado com Deus. Lembra que eu falei no meu pensamento? Era um trato entre eu e Deus. Mas, gente, Deus não tratou nada comigo. Fui eu que tratei com Ele. Quem somos nós para dar estratégia para Deus? Para dizer, Deus pode fazer assim, ó, que isso aqui vai dar certo. É um abuso da nossa parte fazer um negócio desse. Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. Mas eu queria muito a minha filha no mergulho profundo. E eu falei, pode fazer assim, com coisa que ele não sabe o que fazer, né? E olha, hoje a minha filha, ela é outra pessoa. Ela está banhada. Aleluia. Hoje a minha menina, ela está banhada no Espírito. Ela mergulhou fundo em Deus. Os dias dela são para o Senhor. Ela já ganhou almas para Jesus no hospital. Ela vai lá, ela fala de Jesus para as pessoas. Ela tem um olhar diferente para os pacientes, porque ela já esteve no lugar deles. Ela consegue entender o sofrimento deles. E ela fala do amor de Jesus para eles. Ela se rendeu ao Senhor. Ela foi lá na frente, ela levantou a mão e ela disse, eu quero esse Deus. E hoje, você olha o Instagram dela, as coisas que ela posta, ela lê a Bíblia, ela tem sempre uma palavra dentro da palavra. Porque não basta você ser uma pessoa de palavra. Você tem que conhecer a palavra. Você tem que estar alicerçado, alimentado para você poder servir, para você poder falar. Eu refiz os exames. Minhas taxas durante a quimio tinham sido completamente descontroladas. Umas caíram, outras subiram demais. E eu voltei para a minha primeira consulta, 30 dias após o término da quimioterapia. Como que eu comemorei essa última quimioterapia. Enquanto aguardava atendimento, eu ouvia as pessoas serem chamadas para irem para a sala de tratamento. Uma sala a qual eu não precisava ir mais. E eu agradecia a Deus e orava pelas pessoas que entravam naquela sala. Meu coração transbordava de gratidão. Mostrei os novos exames ao oncologista, ele me deu os parabéns e disse que meus exames já estavam ótimos e que eu estava curada. Glória a Deus. Começaria uma nova fase do tratamento com um medicamento que eu preciso tomar por 5 anos. Precisei mudar os hábitos, caminhar, me alimentar melhor, porque Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa, para que seja cumprido o propósito de Deus na nossa vida. Voltei para o serviço na casa de Deus, porque o servo precisa estar no serviço. No domingo, dia 9 de junho, eu estava de volta no Ministério do Louvor. Aleluia! Com tanta gratidão no meu coração que nem cabia em mim. Glória a Deus. Porém, por causa da baixa imunidade, foi despertado o vírus da varicela, ou aquele mesmo da catapora, mas em forma de herpes zoster.
Pensa numa dor que só a morfina passa. Misericórdia. Como que o troço doía. Mas vejam como Deus é bom. Tudo a gente tem que ter um olhar peneirado pela fé. Quando veio a herpes, eu não murmurei, eu não lamentei, era uma dor terrível. A quimioterapia, ela me debilitava, mas eu não sentia dor. Isso não, isso doía. E o médico falou assim, olha, ela se apresentou em você de uma forma muito rara, porque ela cometeu o meu nervo ciático, a minha perna esquerda. Normalmente, ela dá na face. E se fosse na face, com a sua imunidade do jeito que estava, ia cometer o seu nervo óptico e você ficaria cego. Porque você não tem você não consegue se defender daquilo. Ou então ela veio no dorso e acometeria o peito, que ainda estava se recuperando. Então, em tudo dá graça. Veio na perna, foi horrível. Eu estou tomando remédio ainda. O outro remédio que regenera o nervo eu devo começar na semana que vem. Por isso que eu não consigo ficar muito tempo sentada. Hoje, para ficar aqui de pé, eu fiz uma bateria de analgésico desde ontem à noite, para minha perna poder aguentar, porque eu não queria falar sentada, embora eu já tenha preparado ali tudo para mim direitinho. E hoje eu fiquei 20 dias de cama, só sentindo dor. A minha perna estourou em bolhas, porque a herpes zoster, ela segue o caminho do nervo. Olha que espetáculo. E é do nervo para cima. Então eu fiquei 20 dias e estou tratando. E o que tiver para vir, Deus vai dar conta também. A gente sabe que eu ainda tenho um longo caminho pela frente, ainda sofro algumas coisas por causa dos efeitos da quimioterapia, que leva 1 ano para sair, mas o Senhor vai esforçar esse negócio ir rápido, mais adiante. Mas Deus disse lá no início, não temas, eu estou cuidando de você. Minha serva amada, confie em mim. Eis que derramo sobre ti águas cristalinas e eu te sustento. É o que Deus vai continuar fazendo. Ele vai continuar comigo, seja como for. E eu queria dizer para vocês que eu não tenho nada de especial. Eu sou uma serva do Senhor, pecadora, lançada aos pés da cruz, pedindo perdão todos os dias, cheia de imperfeições, e por isso eu quero que vocês fixem os olhares de vocês em Cristo e não em mim, porque a graça é imerecida. O que Deus fez por mim, Ele quer fazer por você. Seja na saúde, na fé, na restauração do lar, na salvação de um amigo ou familiar. A especialidade dele é o impossível aos nossos olhos, o sobrenatural. O que Deus tem feito nas nossas vidas é maravilhoso e precisa ser testemunhado. A palavra de Deus diz em Mateus 5, 14 e 16 que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. E é assim que precisam estar os feitos de Deus na nossa vida, visíveis. A candeia da nossa fé não pode estar embaixo da cama, precisa estar em algum lugar que possa iluminar a todos que nos cercam, porque precisamos ser luz no mundo. O versículo 16 diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. As pessoas precisam saber, reconhecer e dizer: só pode ser Deus na vida dela, só pode ser Deus na vida dele, só pode ser Deus na sua vida. Deus precisa ser reconhecido em nós, em tudo que somos, falamos e fazemos. E nada disso é sobre nós. Nunca é por nós ou para nós, é sempre para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque existe um propósito para que vidas sejam alcançadas, para que a fé de muitos seja renovada.
para que o mundo saiba que o Deus que fez o cego enxergar e o paralítico andar, que ressuscitou, transformou água em vinho e fez tantos outros milagres, é o mesmo Deus que fez e faz todos estes milagres hoje. Basta crer. Que nós sejamos cidades de Deus, que tenhamos nele a nossa torre forte, que durante as nossas batalhas, na travessia dos desertos, flui em nós um rio de água viva, trazendo paz e conforto. Que independente do quando seja árido o nosso deserto, possamos contemplar pelos olhos da fé a proteção e a provisão que Deus não nos deixará faltar. Que sejamos renovados, restaurados, transformados e que a nossa fé nos permita ver além das nossas adversidades e que apesar das nossas dores e dos Golias que se levantam contra nós, e estejamos confiantes porque o nosso Deus tem um propósito para cada um de nós e nunca, jamais nos abandona ou se esquece de nós. Quem aqui precisa de um milagre de Deus? Precisa ver o mover sobrenatural na vida ou na vida de um ser querido seu? Seja milagre de cura, de salvação, de libertação. Quem aqui nessa noite precisa de um milagre? Você quer um milagre hoje? Você precisa de um milagre. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Porque eu não sou especial, diferente da maneira diferente de vocês. Todos nós somos especiais para Deus. E basta que você queira, basta que você se prontifique a crer. E Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai transformar, Ele vai salvar, Ele vai renovar. Mesmo que seja uma coisa que todos já disseram é impossível, você não vai conseguir, ou que a cura não é possível, a cura é possível porque eu estou curada. Quantas outras pessoas têm sido curadas e estão caladas, estão recebendo o milagre, recebendo a salvação, recebendo a libertação e estão caladas no banco. É preciso falar, porque Deus quer fazer mais. E se você quer esse milagre hoje na tua vida, se você precisa de um milagre na tua vida, sai do seu lugar, vem, que o pastor vai orar por você. Ele pode transformar aquele filho que está perdido. A minha filha hoje é uma pessoa renovada. Não espere acontecer uma coisa tão grave na tua vida para você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu preciso do teu milagre na minha vida. Senhor, eu não consigo sozinha remover essa pedra e Ele vai te ajudar. Então, eu quero dizer que eu creio num Deus que faz milagres hoje, que eu creio no poder da oração, porque os joelhos se dobraram e hoje eu estou aqui. Que Deus nos abençoe e que esse testemunho de fé, ele ecoe no teu coração. Amém. De forma que a tua fé seja edificada e que você tenha certeza que o Deus que nós servimos, Ele faz. Glória a Deus. Amém. Aleluia.